Olá pessoal, meu nome é Weder Costa e esse é o canal de IA Generativa. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um termo que foi criado em 1960 e que ele, a médio e a longo prazo, fará sim parte de uma discussão, tá? Então, vai colocar na mesa esse termo que se chama renda universal. O que é a renda universal? A renda universal é simplesmente o seguinte: nós notamos que a inteligência artificial generativa ela é exponencial, então é quase que impossível o cérebro humano acompanhar toda essa evolução. E a inteligência artificial generativa ela tem como intuito absorver, né, empregos que nós, como humanos, fazemos de forma repetitiva. Sabemos que sim, ela vai gerar novos empregos, mas para cada nova função, novo emprego, milhares de pessoas serão tiradas do mercado de trabalho. E por isso existe um termo que todo mundo está falando, tá? Já está colocando na mesa, isso lá desde 1960, mas está em grande pauta hoje, se chama renda universal. E eu quero falar 5 pontos positivos dessa renda universal e 5 pontos negativos. Vamos lá? Dos primeiros pontos positivos eu quero falar que é a eliminação da extrema pobreza. Então, independente do cargo que você está hoje, fique atento que a inteligência artificial pode absorver esse cargo. E você gera renda através do seu trabalho. Se você não tem o seu trabalho porque ele já foi absorvido pela inteligência artificial, como que você vai ter renda? O segundo ponto é que você, com a renda universal, você tem possibilidades de fazer coisas diferentes, porque você tem aquela renda básica que vai pagar a sua conta de luz, a sua conta de água, a sua moradia. Então você sobra tempo para adquirir novos conteúdos, novos conhecimentos. Isso quebra essa barreira e você tem mais tempo para fazer isso. Existem pessoas hoje que só trabalham e não tem tempo, por exemplo, para aprender uma nova língua, um novo idioma ou aprender a fazer coisas diferentes. Terceiro é a simplificação do sistema social, né? Então, você ter uma renda básica universal, ela é para todo mundo, então não tem critérios. É uma renda universal básica ali para todo mundo. Então, você simplifica esse projeto social em termos de humanidade. Quarto ponto é, se você tiver uma renda universal, automaticamente você estimula o trabalho voluntário. Você começa a olhar para o lado, olhar para as pessoas como elas realmente precisam ser vistas. E um quinto ponto é a preparação, tá, para as suas funções, novos empregos que estão surgindo, tá? A sua preparação, você tem mais tempo hábil para se preparar, por exemplo, às novas tecnologias e criar novos empregos e se preparar também para novos postos de trabalho com essa automação. Então essa renda universal te traz esses 5 pontos positivos. Agora, é claro, nós temos 5 pontos de preocupação, sabe? Que são discutidos, por exemplo, em vários grupos que eu participo. Então eu quero falar 5 pontos de atenção em relação à renda universal. São eles. Primeiro de tudo é o impacto fiscal, né? Então não existe mágica. Como que nós vamos pagar, por exemplo, uma renda universal para todo mundo? No formato que nós temos hoje. É quase que impossível fazer isso. Então esse cálculo não tem uma resposta prática hoje. Então é importante que os governantes comecem a pensar como vão fazer isso, para não aumentar a linha de pobreza a um nível exponencial, crescer juntamente com a tecnologia. Segundo item é o desincentivo, né? Você não incentiva as pessoas ao trabalho, porque às vezes as pessoas vão pensar, eu já tenho uma renda universal, por que eu vou trabalhar? Então algumas pessoas podem pensar nisso. Então é um dos pontos negativos. Então talvez a renda universal ela tenha que ser aliada a algum projeto social, a alguma construção individual de conhecimento, de aprimorar o seu conhecimento. Um outro ponto que me preocupa também, como estatístico, é a inflação, né? Porque a média não é moda, então a matemática é muito clara. Se você coloca uma renda universal com as pessoas, automaticamente a inflação aumenta, as pessoas vão cobrar mais pelos produtos. E isso pode tornar, por exemplo, inviável a compra de produtos que seriam, por exemplo, de uma classe de sustentação em termos de luz, água e moradia, porque iriam alavancar esses preços. Alavancando esses preços, tornaria, por exemplo, as pessoas se manteriam na extrema pobreza e isso não teria nenhum efeito. E o quarto ponto é o dilema da sustentabilidade, porque isso a curto prazo dá certo, mas e a longo prazo? Nós sabemos que toda comunidade, toda cultura ela é mutável. Então, se a gente olhar, por exemplo, o histórico, né, dos últimos centenas de anos, nós notamos que toda cultura ela é mutável. Então, como que nós vamos garantir uma sustentabilidade mínima para as pessoas com uma renda universal e que ela não se transforme em uma coisa ruim? E o segundo é questões sociais e culturais, né? Nós sabemos que isso é um ponto talvez negativo, porque existem culturas, por exemplo, que elas se tornam mais individualistas do que em grupo. Nós crescemos, né, com esse sentimento, nós crescemos, já fomos criados em relação a olhar mais individual do que em grupo. Então hoje nós falamos dos 5 pontos positivos e dos 5 pontos negativos em relação à renda universal. É um assunto que tem muitas pessoas discutindo hoje, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar esse termo, mas é um assunto que talvez a médio prazo você comece a ouvir mais. Então é isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.